está aqui presente hoje para falar um pouquinho da experiência dele enquanto leitor, e é para falar um pouquinho para vocês da importância da leitura. Lembra quando eu fico falando, gente, ler é muito importante, ler abre os horizontes, ler permite que a gente possa mudar a nossa forma de pensar a respeito de determinados conceitos. E a gente percebeu isso através do livro, né? Os Dois Guardiões da Rainha da Floresta. E eu vou contar um pouquinho para vocês como aconteceu eu conhecer a história de Gabriel. Dezembro, quando você está desejando entrar de férias, ficar livre, passear, né? Viajar, a minha coordenadora ali, ela pensou que ela estava me dando castigo, mas ela me deu o melhor presente. Ela pegou o livro, vou aqui para vocês verem. Está lá fazendo planejamento. Aí ela pega o livro e fala assim: olha, Marta, que eu trouxe para você. Leia nas suas férias. Eu, ai, você é verdade isso? Você está entregando um livro para eu ler nas férias? Leia para ver se dá para botar para alguma série. Não sabendo ela, que ela me presenteou com a leitura mais viva que eu, enquanto professora de literatura, conheci. Porque a gente esquece de diversas temáticas que a gente precisa estar discutindo em sala de aula. E escolher esse livro para vocês, eu fiquei pensando assim, qual a série que eu gostaria de colocar no livro? E aí, escolher esse livro para vocês foi, assim, para mim, crucial, porque vocês leram o primeiro capítulo do livro, né? O que o primeiro capítulo do livro fala? Tem aqui alguma frase que representa o primeiro capítulo? Ser feliz fazendo o que se ama, né? É importante isso para vocês? Então, vocês falaram muito desse primeiro capítulo. Inclusive, vocês deram depoimento das aflições que vocês sentem, o que eu quero ser e o que eu quero fazer. E aí eu pensei, eu vou colocar no primeiro ano do ensino médio, na primeira série do ensino médio, porque vocês já vão, na verdade, repensando nas suas escolhas. Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ainda que às vezes a gente sofra uma pressão da sociedade, mas nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. Então eu apresento a vocês Gabriel com muito prazer, muita honra, para falar um pouquinho dessa experiência dele, tão jovem e um excelente escritor. Parabéns, viu, Gabriel? Sem se emocionar, gente, é muito difícil, tá? Vê que na sala eu falei, me emocionei, e aqui hoje também estou falando para você e também estou me emocionando, tá? Com vocês, Gabriel. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro que é uma honra estar aqui. Eu lembro quando eu comecei a escrever esse livro, uma das coisas que me vinha assim na cabeça é, poxa, imagine se esse livro um dia for adotado em uma escola, poder trocar com estudantes e poder compartilhar um pouco mais das minhas vivências. E o impacto foi a primeira escola que adotou esse livro. Então, essa é a primeira experiência que eu estou tendo, assim, diretamente com pessoas que leram o livro, que interagiram com a obra. E para mim é muito especial. Eu tenho várias coisas para falar do livro, mas antes, assim, eu sigo muito uma linha de que não fale, mostre. E como a gente está falando aqui da cultura indígena, também de sonhos, de outras coisas, eu queria fazer uma experiência com vocês, bem rápido. Os indígenas, eles têm essa cultura de sentar em círculo, porque quando eles sentam em círculo, é uma forma de compartilhar os saberes. Ou seja, eles não têm tanta questão de livro, de páginas, eles compartilham pela oralidade. Eles falam, eles conversam, os anciões, os pajés, eles compartilham os conhecimentos deles através da fala. Isso vai passando de gerações para gerações. Além disso, a roda também, quando vocês estão ali na aldeia, é uma forma de cada parente estar também vigiando as costas dos seus familiares. Porque pode vir uma onça, pode vir um garimpeiro, pode vir um caçador. Então também o círculo é uma forma de proteção. Então eu queria pedir para vocês, se a gente pudesse sentar confortavelmente em círculo, se juntar, porque eu vou fazer uma experiência com vocês. E vou pedir para vocês fecharem os olhos. A gente precisa se reconectar com a natureza, né? E se reconectar com a natureza é também estar conectado com os 4 elementos: fogo, água, terra e ar. E aqui agora eu queria fazer uma experiência com vocês, né? Para a gente poder prestar atenção na nossa respiração.
Então eu vou pedir para que todos nós fechar os olhos e eu vou fazer uma meditação com você durante 3 minutos. É muito simples. Basta a gente primeiro, na primeira respiração, a gente vai inspirar em 2 momentos e soltar pela boca. Consegue fazer isso? De novo. No segundo momento eu vou falar, pessoal, inspira pelo nariz, contando 4 segundos. E solta bem devagar pela boca, contando 8 segundos. Esse é o exercício. Então eu vou pedir para que todos fechem os olhos e que a gente faça durante 3 minutos essa respiração. Eu vou estar conduzindo vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar uma música xamã, que é uma música que os indígenas também usam, para a gente poder se conectar com esses elementos da natureza. Então vamos viver essa experiência agora aqui, para a gente poder ter uma imersão na prática, porque é um pouco da obra. Com os olhos fechados, fique-se confortavelmente. Estou começando a primeira respiração. Inspire 2 tempos e solta pela boca. Continue. Quanto mais se entregar para essa respiração, mais vão sentir os benefícios. Continue. Continue. Quero que se imagine agora entrando na floresta. Sinta os seus pés pisando na terra, no solo sagrado. Continue respirando. Sinta-se em casa, porque a natureza é a nossa casa. Apesar de a gente ter se desconectado dela, nós fazemos parte da natureza. Agora inspirem por 4 segundos e soltem bem devagar, contando 8 segundos. Inspira. Sinta o corpo de vocês, qualquer tensão que tiver, relaxa os ombros. Se a língua estiver no céu da boca, relaxa a boca e continue respirando. A natureza cura, a natureza é a nossa casa. Percebam como que a floresta, percebam se vocês conseguem enxergar animais, como vocês se sentem nesse ambiente. Inspire mais uma vez. Isso, relaxe. Aos pouquinhos, quando cada um se sentir confortável, pode ir voltando, abrindo os olhos, se esticando se quiser se esticar. Podem rir se quiserem rir. Todos estão bem? Alguém sentiu algum efeito positivo nessa respiração? Às vezes a gente está tão acelerado, a gente fica tenso. E a respiração é a melhor forma da gente acelerar, acalmar os pensamentos, de poder estar aqui conversando, interagindo. Vocês sabem o que significa um guardião? Vocês têm ideia o que é um guardião? Alguém que protege alguma coisa. O guardião é aquele que protege, que cuida, que defende algo que para ele é sagrado.
Vocês consideram que a natureza é algo sagrado? E hoje o ser humano está cuidando da natureza? Não está cuidando. Então cabe a nós fazermos a nossa parte de cuidar, de proteger a natureza. Você sabe quais são os 2 dias mais importantes da vida do ser humano? Quando nasce Quando nasce é um. Qual você acha que eu uso? Tem no livro. O primeiro dia quando nasce, o segundo dia quando descobre o propósito de vida. Qual é o seu nome? Alice. Maravilha, Alice. Por que o propósito de vida? Porque quando a gente descobre o nosso propósito, aquilo que a gente veio fazer aqui no mundo, sabe? Aquela causa que a gente toca, a gente se sente muito mais pertencente. A gente tem uma motivação para acordar, para lutar pelos nossos sonhos. Então, o propósito de vida, eu não sabia o meu propósito até muito poucos anos atrás. Saí do 3º ano, meio perdido, vários dilemas do que eu gostava de fazer, de quais eram meus talentos. Não tinha essa clareza. Mas uma coisa que eu sempre fui muito, que eu sempre tenho orgulho de falar, é que eu sempre fui muito corajoso e seguir meu coração. Então, eu fui começar a experimentar várias coisas diferentes. Isso me fez fazer um intercâmbio, morei nos Estados Unidos, me fez conhecer a floresta amazônica, me fez praticar artes marciais, me fez me conectar com aldeias indígenas. Eu sempre senti que eu tinha algo assim que eu queria viver, eu queria experienciar. Eu não queria só aquela vida normal, padrão, de acordar, ir para o trabalho, ficar 8 horas de trabalho, voltar para casa, aí vai na atividade física, volta. Uma rotina padrão. Eu queria algo além. Eu queria sentir algo assim que eu falasse, poxa, isso aqui vibra no meu coração. Isso aqui é algo que me move. E quando eu descobri o prazer pela escrita, eu falei, poxa, eu posso usar esse talento que eu sinto que eu tenho. E demorou muito para eu reconhecer um talento. Vocês sabem hoje, vou fazer uma dinâmica com vocês. Vocês sabem hoje, assim, quais são os seus defeitos? Pontos fracos? Algo curioso? Alguém já teve já um pensamento do que é um defeito de vocês aí? Se eu falasse, pô, não precisa nem falar pra mim, mas mentalmente, quanto tempo vocês demorariam para pensar 3 defeitos que vocês têm? É rápido ou demora? Rápido, né? Guloso, desorganizado, bagunceiro, indisciplinado. Agora deixa eu perguntar para vocês, quais são os 3 maiores talentos que vocês têm? Vocês conseguem responder isso rápido? Não. Por quê? Por quê? É difícil ter auto-reconhecimento. Você entender qual o que você faz e reconhecer que é algo bom. E que alguém reconhece que o que você faz é bom para os outros. Essa é uma excelente forma de você reconhecer. Quando alguém te elogia e fala, poxa, aquilo que você falou pra mim me tocou, velho, você é bom nisso. Mas a pessoa faz um banquete maravilhoso, sabe cozinhar. Aí você chega pra ela e fala, pô, você tem um dom na cozinha, você cozinha muito bem. Não, isso aí é qualquer um sabe fazer, besteira, é comida normal. Ou seja, a pessoa não reconhece os próprios talentos. E nós vivemos uma sociedade que não coloca luz nos nossos talentos. A gente só olha para os nossos pontos fracos, os nossos defeitos. Então, na escola, por exemplo, eu lembro que eu não era tão bom em matemática, mas eu era muito bom em história. E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que estudar a maior parte do meu tempo em matemática, para conseguir ficar na média. Agora, e se eu usasse a maior parte do meu tempo para me dedicar a uma coisa que eu já era bom, o que ia acontecer? Ia ficar excelente a história. Imagina, se eu já era bom, já tinha facilidade, ainda me jogasse mais no talento que eu tinha. Não é à toa que eu comecei a contar histórias anos depois. Eu já gostava de história. Gostava de ver histórias das nações, dos países, da cultura. E hoje eu conto histórias. Então, na escola, é uma primeira oportunidade de a gente primeiro reconhecer quais são as nossas aptidões, os nossos talentos, o que a gente gosta, o que dá prazer pra gente. Esse momento do primeiro ano é um momento de descoberta, de experimentação. A gente não vai ter certezas, mas a gente vai ter possibilidades, experimentar. Talvez você seja um excelente violinista, mas se você nunca tocar o violino, como é que você vai saber? Faz sentido? Então a gente precisa experimentar, testar. Essa é a fase de experimentação. Por isso que viver novas experiências é importante. Fazer um curso de teatro, aprender um instrumento musical, fazer uma arte marcial, fazer um intercâmbio, fazer qualquer coisa que seu coração em algum momento te chamou para algo. O Biel, ele tinha vontade de escrever. Infelizmente, pelas notas, ele
começou a achar que ele não era bom o suficiente. Às vezes uma nota não significa que você não sabe aquilo. Às vezes você não se adequou a uma forma de avaliação. Apenas isso. Sabia que existem 9 tipos de inteligência? Existem 9 tipos de inteligência. Aqui na escola, geralmente, a inteligência mais cobrada é a lógico-matemática, que é aquela que você resolve questões, descobre padrões numéricos, pela lógica você consegue resolver alguns problemas. Mas existe a musical, que é a facilidade de aprender instrumentos. Existe a corporal, que é você ter consciência corporal, você tem mais equilíbrio, mais força. Tem a interpessoal, que é a facilidade de se conectar com a pessoa, de ter uma empatia, de conseguir socializar. Tem a intrapessoal, que é pessoas que, com elas mesmas, conseguem gerir seus pensamentos, suas emoções, elas têm uma automaestria. Ou seja, existem vários tipos de inteligência. Tem a inteligência naturalística, pessoas que têm uma facilidade de se conectar com animais, que se integram com a natureza. Isso é uma inteligência, isso está catalogado. Mas hoje nós aqui no Brasil e em muitos países apenas privilegiamos uma forma de inteligência. Quando vocês leram o livro, qual foi assim, a sensação que vocês tiveram? Assim, vocês se identificaram com os dilemas do personagem, do Biel? Qual dilema que vocês sentem que vocês também hoje no livro? A minha é principalmente essa parte de escrever histórias. Porque eu gosto muito de escrever histórias também. Aí eu me conheci muito do Biel por causa das pessoas que os pais da sociedade gostam dele. Pra fazer alguma coisa pra virar o foco dele pra fazer alguma coisa que dê dinheiro em vez de Alguém mais sofre pressão familiar em relação a algum curso? Uma coisa muito importante, que isso eu demorei vários anos para entender, velho. Antigamente eu achava que meus pais, por eles, de certa forma, assim, me pressionarem muito para fazer direito, eu achava que eles estavam roubando meus sonhos, sabe? Falando, não, mas eu não quero direito. Não, mas faz, você tem um time advogado, você é melhor porque você se comunica bem, então você vai... Mas eu não tinha referência nenhuma para ser advogado, eu não conhecia nada. No máximo eu assistia uma série chamada Suits e eu achava que tinha ver. Muito pouco. Mas eu percebi que na verdade não é que o pai ou a mãe ela quer roubar seu sonho, ela quer que você viva a vida dela. É porque, como forma de proteção, para trazer segurança para a gente, eles trazem a visão de mundo que eles têm. Só que a questão é, se você escolhe algo para agradar pai e mãe, se você ficar infeliz por causa da sua decisão, quem é o mais prejudicado? É você, é a sua vida, são os seus sonhos. A gente vai estar desperdiçando tempo para agradar a nossa família. Claro que eu quero que meus pais tenham orgulho de mim, mas é com base na minha verdade, no que eu acredito. E hoje meus pais são muito orgulhosos por eu estar fazendo uma palestra na escola, fazendo a Bienal, porque eles veem que eu estou feliz. E ainda digo mais, em relação ao dinheiro, se você faz algo com amor, você faz algo com entusiasmo, geralmente a pessoa que ama o que faz, ela faz bem feito, ela capricha em cada detalhe porque ela ama aquilo ali. E consequentemente a pessoa que é excelente no que ela faz, ganha dinheiro, porque ela é valorizada, as pessoas percebem isso. Então hoje com a internet, eu lembro que na minha época, assim, há 5 anos atrás, na pandemia, eu comecei a trabalhar com digital, essas coisas todas. Todo mundo falava, nossa, você é maluco, você é coisa de doida, você tem que fazer uma faculdade, tradicional. Hoje em dia, o que mais tem aí na internet são possibilidades. Você pode, às vezes, criar um canal de futebol, pode dar dinheiro. Você faz de moda, de alguma coisa que você gosta, e pode dar dinheiro. Então, existem muitas possibilidades. Agora, com a inteligência artificial, novos trabalhos vão surgir que nem existem hoje. Então, vocês vão criar seus próprios negócios, seus próprios trabalhos. A gente nem sabe. Então, não pode se apegar à visão que nossos pais têm. Eles têm, talvez, em outras gerações, de outras visões de mundo. Claro que você pode ouvir, é importante que você ouça a experiência que eles têm, mas no final, é a sua vida. Você precisa bancar a sua verdade. E bancar a sua verdade não é fácil. Eu lembro que eu passei vários perrengues, tive várias dificuldades. Mas no final eu falava, esse é o combate que eu quero travar. É o bom combate. É o combate dos meus sonhos. Quando você luta o bom combate, você sabe que todo dia você vai fazer o que tem que ser feito para você chegar um pouco mais próximo. Por mais desafiador que seja, você sabe que vai valer a pena. E no final, se vai valer a pena, não é. Além da questão da pressão familiar, o que mais outros dilemas que vocês sentem que vocês se identificaram com o Biel,
ou que vocês estão vivendo hoje? Contar as horas para que o ponteiro passe mais rápido é um sinal que você não vai, o que você faz não está te deixando feliz. Por várias vezes eu me vejo nessa situação, de às vezes querer que passe muito rápido, mas no final dos contos, quando acaba, eu vejo que eu só quis que a vida passasse mais rápido e não sim aquela situação. Então, às vezes, é bom você repensar no que você realmente está fazendo para aquilo realmente é bom para mim, porque quanto mais você pede para que o tempo passe, mais você perde da sua vida, mais tempo você está naquilo, só pedindo para que passe mais rápido. Qual é o seu nome? Enzo? Enzo, muito bom, Enzo. Sabe que eu estava vendo hoje na internet, né, que se você vive 80 anos, tirando as 8 horas de sono que a gente tem todos os dias, efetivamente a gente vai viver 53 anos. Já pensaram nisso? Sim. Eu estou falando para a gente não dormir? Não, dormir é importante, pode. Mas significa que então, vamos aproveitar esses 53 anos, se for que a gente vai ver 80. Se for 60 anos de vida, a gente na verdade viveu 40, efetivamente, acordado. E se você ainda pega 8 horas do seu dia num trabalho que você não gosta, vai sobrar pouco para fazer o que você realmente ama. Então é muito importante que o trabalho já seja algo que seja uma manifestação de quem você é, já represente o que você gosta. Se você está no domingo, já começa a ficar angustiado, começa mais uma semana, não aguento mais. Aí começa a semana, você já quer que seja sexta, porque você quer o feriado, você quer o final de semana, você quer as férias. Na verdade, indiretamente, você quer que sua vida passe mais depressa. Vocês querem que a vida passe mais depressa? Não é mais sentido, não faz mais sentido vocês quererem aproveitar cada dia, que a segunda seja tão boa quanto o sábado? É desafiador falar isso, porque, claro que não, segunda-feira, não sei o que, agora cedo. Mas se você consegue, principalmente depois que você sair da escola, que você não tem mais autonomia para criar a realidade de vocês, vocês vão poder escolher. Então, se eu sei que eu tenho uma alma mais artista, eu gosto de me comunicar, eu gosto de me expressar, faz sentido eu entrar num trabalho que eu vou ficar o dia inteiro preenchendo planilha, eu e o computador? Não, porque minha alma é de artista, eu quero me expressar, eu quero escrever livros, eu quero, sabe, falar com pessoas. Então você precisa se conhecer, saber o que você gosta, o que você tem prazer, para você poder escolher um trabalho ou criar o seu trabalho que seja compatível com o seu estilo de vida. Senão você vai ficar como existe aí fora. A maioria das pessoas, se você perguntar, qualquer empresarial desse aí, vai num lugar aqui do lado e pergunta: você é feliz? Você gosta do trabalho? Você olha o ponteiro ou você está no flow ali, desfrutando de cada momento? A maioria das pessoas estão reclamando do trabalho, reclamando do salário, não gostam da rotina, não gostam das pessoas com quem elas trabalham. Esse é o normal aí fora. Mas aí acabam reproduzindo isso na gente, começam a empurrar isso como se essa fosse a verdade, como se só tivesse esse caminho. Então você sai da escola achando que o normal é esse. Entrar num trabalho que você não gosta, que você é normal querer que passe mais depressa, e aí você vai ficando cada vez mais triste. Sua alma vai ficando deprimida. Sabia que o Brasil hoje é um dos países que mais tem ansiedade no mundo? Sabia que é um dos países que mais tem pessoas em depressão no mundo? Isso é triste, isso é lamentável. Depressão, a pessoa está triste, está abatida, não tem alegria de viver. Por que você acha que as pessoas estão com depressão e ansiosas? Você não faz o que gosta? Porque vive uma vida que está totalmente desconectada dos seus talentos? Então, você tem um talento maravilhoso para lidar com pessoas que está na frente do computador 24 horas. Em algum momento você vai adoecer, vai ter uma doença, vai ter uma manifestação, porque o seu corpo, sua alma não está feliz. Então o Biel, ele vive esse dilema de achar, tipo, talvez o futebol seja o meu sonho, porque eu gosto. Depois ele percebe que não é o futebol. Mas o futebol abriu uma porta para ele. No meu caso, o futebol realmente, com 18 anos, eu falei, eu quero ser jogador. Eu já queria desde criança. No Brasil, depois de 18 anos, é muito difícil você não estar em um time e você conseguir ser jogador de futebol. Porque é uma realidade que é uma carreira curta. Mas eu queria muito ser jogador. Já estava fazendo faculdade e minha família começou a falar, amigos também próximos, Gabriel, 18 anos, acorda, futebol, já era, já passou. Mas dentro de mim era meu sonho. Eu falei, não, mas eu vou continuar treinando e vou achar alguma oportunidade. Acabou que quando você está ali, no seu propósito, buscando, trabalhando, treinando, em um momento eu descobri que tinha uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, porque as faculdades americanas, elas oferecem bolsas para estudantes atletas. Então, se você tem algum talento em algum esporte, seja futebol, basquete, tênis, beisebol, eles te dão bolsas para você ser um estudante atleta. E aí eu consegui ir para os Estados Unidos com uma bolsa de 70%. Essa oportunidade mudou mesmo. Porque depois do intercâmbio, eu cresci muito como pessoa. Eu não sabia cozinhar um ovo. Até hoje eu não sou mais, mas eu melhorei. E aprendi inglês, conheci pessoas de vários cantos do mundo, me desenvolvi, assumi várias responsabilidades. E chegando lá, treinando em alto nível, com toda a estrutura que os Estados Unidos oferece para esporte, eu falei, quer saber? Acho que o futebol não é o que eu quero. Não sinto que eu quero viver de futebol. Eu gosto como hobby, mas não de viver todos os dias trabalhando para isso. Mas valeu a pena ter insistido no futebol? Abriu uma porta gigante.
Então, o sonho que você tem hoje não significa que você vai estar até os seus 80 anos no mesmo sonho, mas ele vai abrir portas para o próximo. Então, essa é a linguagem do seu coração. É saber qual é o seu sonho, o que é que brilha seu olho, o que te dá entusiasmo. Entusiasmo. Qual foi a última vez que você sentiu entusiasmo? Vocês lembram? Vocês estavam tipo, nossa, eu estou adorando fazer isso, eu estou com tensão de fazer. Vocês lembram? Não. Ninguém lembra um momento que teve entusiasmo? Eu não gosto de nós? Experimentem. Porque essa sensação de entusiasmo tem que fazer parte da nossa vida. Agora não se engane. Não é porque quando eu estou escrevendo o livro que eu estou entusiasmado, não tem as partes ruins também. Eu acabei de terminar meu segundo livro. Mandei para um revisor crítico e ele mandou um documento falando tudo o que tem que melhorar no livro. Um personagem que não está consciente, a história que não está legal nesse capítulo, tem que mudar não sei o quê. É chato ouvir isso. É uma crítica. Mas é uma crítica construtiva. Então agora é a parte um pouco mais chata do trabalho, lapidar. Então, até no nosso sonho vão ter partes chatas. Tudo bem. Ninguém quer criança de achar que só vai fazer coisa boa. Mas no geral, quando eu estou escrevendo um livro, uma história, eu estou muito feliz, eu estou muito radiante, eu estou vibrante, porque é o que eu gosto, é o que eu amo. Então vocês precisam descobrir o que faz vocês vibrarem. Só que isso só vai ser possível se vocês experimentarem. Faz sentido? O que é que vocês sentem assim do que vocês leram? Quais foram as reflexões que vocês tiveram? Coisas que gostariam de compartilhar também? Aqui é uma roda, se todos possam trazer. Todo mundo ouviu? Perguntou sobre os personagens, né? O que é real, o que é fictício. Basicamente, todos os meus amigos que estão ali, eles são, de fato, foram colegas da escola, convivem comigo até hoje. Né? Desde o Rafael, Marcelo, Guilherme, Raquel, Maria Júlia, todos eram da minha escola. O Tatu, principalmente, é um grande irmão que eu fiz, que ele mora em Caraíba, na aldeia Porto do Boi, no Pataxó. É um jovem líder, um cara muito iluminado, assim, com uma sabedoria incrível, mais novo do que eu. Ele, inclusive, vai estar na Bienal do Livro, se você tiver a oportunidade de ir, ele vai estar lá no final de semana. Um cara de muita luz. Meus pais, obviamente, eu mudei um pouco o nome, mas a minha família foi baseada em fatos reais. Não tudo, né? Claro que a gente também tem que envolver o leitor, então algumas coisas a gente cria. Mas o Jaime não existe, tá? Natália, né? Natália está atrás de você. A Natália está aí, minha companheira, está comigo nos momentos. E até a parte assim que a gente às vezes acha que é um pouco ficção, né? Um pouco mais da parte dos mistérios da floresta. Eu confesso para vocês que muita coisa aconteceu de verdade, velho. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir na floresta amazônica, de conversar com os indígenas, vocês vão conhecer muita coisa assim que hoje aqui parece que é loucura, assim, mas para eles que estão em contato com os seres da mata, né? Eles têm já uma conexão maior com a natureza. As lendas, os folclores que a gente acha que é tudo mentira, tem muita coisa real. E isso é incrível. Vivi isso na prática. Então também tem essa parte assim que no universo literário o livro é um livro de ficção, mas eu considero muita coisa real mesmo. Se você tirava realmente da parte de direção, você é da parte que não te chamaram de primeira, na verdade, ou foi só que... Minha pior matéria era em redação, né? Mas desde os 7 anos meus pais já falavam que eu ficava trabalhando, escrevendo, então era verdade mesmo. Eu ficava olhando o céu, o universo, ficava escrevendo. Imaginando várias coisas assim, imaginação muito fértil. Gostava de escrever, mas eu sempre tirava nota baixa em redação. Era sempre nota vermelha, sempre rabiscada. Então eu chegava com uma redação assim, eu demorava muito tempo para escrever. Quando eu voltava, eu estava toda rabiscada, sempre nota baixa. Isso foi me desanimando, assim, me deixando tão triste. Eu falei, pô, então eu sou uma merda em redação. Não tenho talento para isso. E aí eu fui me afastando total dessa escrita. Até que depois, né, isso já quase na pandemia, assim, eu já voltei a escrever um pouco mais, botar texto no Instagram, sempre trazer reflexões, eu gosto dessa parte de autoconhecimento. E aí as pessoas falavam comigo, pô, Gabriel, esse texto que você falou aí, pô, me tocou, me gerou uma reflexão, me despertou para algo. Isso me dava um senso de, aí aquilo que você falou do reconhecimento. As pessoas te reconhecendo, você às vezes não valoriza o talento que você tem, as pessoas te reconhecem. E aí eu falei, pô, que bom, eu acho que eu sou bom nisso, acho que eu vou começar a levar mais a sério. E aí até que Natália, que é astróloga também, ela falou um pouco assim sobre, fez uma leitura do mapa astral comigo, né? Para quem não sabe, a astrologia é um dos conhecimentos mais ancestrais que tem, desde o Egito Antigo, já falava sobre como que os astros influenciam na nossa vida. E ela trouxe essa questão da escrita, né? Como que a escrita poderia estar conectada com o meu propósito de vida, né? Eu poderia usar a escrita para levar boas mensagens para o mundo, plantar boas sementes. E aí eu comecei a levar mais a sério. Ela perguntou, por que você não vira escritor? Isso foi em 2021. É assim, escritor? Escritor não é para mim. Escritor é amado, eu não sou escritor.
E aí eu falei, não, mas será que eu não posso escrever uma história? Será que eu não posso simplesmente contar uma história, contar a história da minha vida? E eu digo para vocês, todos nós somos escritores. Todos nós somos escritores do nosso próprio livro da vida. Todos os dias nós temos a oportunidade de escrever páginas da nossa vida. Então vamos contar boas histórias, né? Se você está contando uma história mais ou menos, é porque sua vida está mais ou menos. Então coloca um pouco de aventura aí, coloca um pouco de magia, coloca um pouco mais de entusiasmo no coração. Todo dia uma página em branco para escrever. Então meu livro traz bastante momentos da minha vida. Antes de ler o livro, eu achava que se o que a gente gosta não desse certo, a gente tinha que fazer algo que não necessariamente a gente gosta, mas que dê dinheiro. E o que é que você acha hoje? E aí teve uma frase no livro que falou, tipo, meio que se você juntar aquilo que você gosta com alguma coisa lá, tipo, você vai ser excelente no que você faz, vai fazer as coisas com excelência. É o tempero da paixão, né? Se você vai dar apaixonado, sabe? Aquela coisa que você faz com muito. Se você já tem um talento para algo, você ainda tem um brilho no olho, imagine assim, vamos lá, uma pessoa que está na rádio, radialista, que gosta muito. Ele vai estudar sobre dicção, ele vai praticar, ele vai conhecer outras pessoas que são radialistas também muito bons. E aí compara com uma pessoa que está fazendo só pelo dinheiro. Porque eu acho que a rádio dá dinheiro. Aí no primeiro dia ele vai lá, vai fazer, no segundo dia também. No primeiro mês ele já está tipo, não aguento mais e vai fazer isso aqui, não quero mais. Você acha que a longo prazo, quem que vai ter sucesso na carreira? O que fez com entusiasmo ou o que queria fazer só pelo dinheiro? Entusiasmo. Então qualquer coisa que você faz, você fica até fácil. Mas se você faz com entusiasmo, você tem mais chance de ser bem sucedido. E não pense isso que só a parte do dinheiro é o que conta. Porque eu conheço pessoas que têm e que ganham muito dinheiro, mas que são infelizes. Pessoas que querem também que o dia passe mais rápido, que a semana mais rápido, que ficam doentes, que largam todas as áreas da vida porque só foca na parte do dinheiro. Então não é só o dinheiro, é o dinheiro junto com um propósito. A partir do momento que você faz algo bem feito, que você ajuda a vida das pessoas, é justo que você receba. Se eu estou contando uma boa história, que eu sinto que defende a mãe natureza, que tem uma conexão com os povos indígenas, é justo que eu ganhe também pela vida do livro? Não é errado ganhar dinheiro. Agora, eu juro para vocês que quando eu escrevi o livro eu não sabia, eu não esperava que o livro seria best-seller na Amazon. Não era o meu intuito, eu vou ser best-seller. Não. Agora eu vou escrever a melhor história que eu posso, cara. E essa história para mim faz sentido, porque é a minha essência que está aí. E eu quero escrever a melhor porque eu quero tocar as pessoas que vão ler esse livro. E aí quando você faz algo com muito amor no coração, acaba que os caminhos se abrem. O livro começa a ser vendido, secretarias de educação hoje estão avaliando o livro para ser adotado, as escolas estão adotando, leitores dando feedbacks maravilhosos. Então isso me dá a satisfação de querer escrever o segundo, terceiro, quarto livro que seja. Quando você estava escrevendo, você imaginou seu livro aqui assim, no impacto? Eu visualizei que o livro, eu queria muito que o livro fosse levado para escolas, porque esses dilemas que eu vivi, eu sentia assim, tipo, uma angústia de, poxa, eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei, no primeiro, segundo, terceiro ano. Era chato eu ir para a escola, sempre aquela pressão de vestibular, aquele peso de passar na faculdade, aquela correria, você começa a olhar seu amigo como se fosse um concorrente da mesma vaga. Tipo, não, velho, não precisa ser assim. Dá para ser leve, dá para ser divertido, dá para ser mais prazeroso. Eu posso fazer as coisas que eu gosto, meu colega eu posso colaborar com ele, sabe? Uma lógica mais de colaboração, de abundância. Não precisa ser essa competição, como a gente às vezes, sabe? É uma coisa que é da sociedade, né? Tem que sair na frente, tem que ser o primeiro. Claro que você é Bahia, né? Sou da Bahia, sou Salvador. Onde você estudava aqui? No Sato. Lá em Salvador? No Nova, TH. Foi o primeiro ano de Enem, quando eu fiz o terceiro ano, foi a primeira vez que entrou o Enem, assim. Todo mundo muito perdido e tal. E eu quase fui para direito, isso não falo no livro, mas na verdade, um pouquinho antes de abrir o vestibular da UFPA, eu entrei pro BI. E pra mim, assim, sendo honesto pra vocês agora, hoje olhando pra trás, eu percebo que eu tive medo de não passar em direito e acabei escolhendo o BI. Mas foi a melhor escolha que eu pude ter naquele momento de vida, porque o BI, vocês conhecem bem, né? Bacharelado Interdisciplinar. Bacharelado Interdisciplinar é um curso abrangente que as federais oferecem, onde o estudante fica 3 anos pegando diferentes disciplinas de várias áreas do saber. Então eu peguei matérias de dicção, de teatro, de ciência e tecnologia, de psicologia, de administração, de direito. E aí eu tive um pouco mais de noção do que eu gostaria de fazer. E foi aí que eu falei, pô, será que é direito mesmo? Acho que não. Acho que talvez o que eu estou querendo mais agora é uma área mais de negócio, de empreendedorismo. E aí eu comecei a ir mais para a administração. Mas o BI te dá essa possibilidade, né, de você escolher as matérias que você se sente mais vontade de fazer. Então é uma possibilidade também, se vocês não têm certeza ainda do que vocês querem,
olhem com carinho do livro. Eu acho que a Pro adotar o livro para a primeira série foi importante, porque o livro traz ensinamentos e experiências do Biel, né, que estava na terceira série. E é importante a gente entrar em contato com isso agora, para quando chegar lá ter certeza e tá bem com o que quer fazer. Verdade. Legal. Qual que é o seu nome? Juliana, Você sabe o que você quer fazer? acho que psicologia, mas eu amo dançar. É? Legal. Por que você acha que você quer psicologia? Tem algum motivo? Eu gosto de entender como funciona a mente do ser humano, mas o coração quer dançar. Olha, interessante, hein? Falou uma palavra forte. Você pode começar fazendo os dois. Nada impede de você entrar na psicologia e começar a fazer curso de dança, ver mais o que você se sente confortável na dança. Mas se você falar que seu coração chama pra isso, olha um carinho pra isso também. Você se sentiu pressionado no terceiro ano? Muito. Assim, meus pais não me obrigavam, mas tem que passar na federal, isso não, ainda bem. Mas muito da escolha profissional, sabe? Direito. Não, a viagem para a Floresta Amazônica que eu fiz foi anos depois, por conta própria, porque eu quis ir para a Floresta Amazônica. Não foi no terceiro ano, acho que nenhum colégio levaria ela 7, 9 e um dia. Bom dia. Eu queria esse sonho aí que você teve de jogar futebol, tá? Os seus pais te apoiaram desde o início? Porque o meu pai falou que assim, ele não me apoia com essa parada e tal. Eu sei que tipo assim, tá passando o tempo e tal. E eu também achei muito legal que você trouxe o discurso que você falou assim. Que o futebol teve uma importância de abrir outros sonhos, para ser outros sonhos. Vão degrau outros sonhos, com certeza. O que eu percebi na minha experiência é que, assim, na maioria das vezes, quando você começa algo que você quer fazer, você não vai ter apoio de ninguém, não, velho. Nem espere isso. Porque se você fica esperando que as pessoas, amigos, a família vai te apoiar, você vai se dar mal. Porque às vezes a pessoa, talvez pelas crenças limitantes que elas tiveram, às vezes a pessoa, ela não teve a coragem de correr atrás dos sonhos dela e não querem que você corra atrás do seu sonho. Às vezes eu conversava com a pessoa assim, às vezes no Uber, me abrindo assim, porque eu tenho um sonho, não sei o quê. A pessoa se incomoda, porque a pessoa ela não teve a coragem de lutar pelo sonho dela. Ela está infeliz. Então a primeira coisa que ela vai falar é tipo, não, isso aí você não joga nada, você tá velho já, não dá pra você. Então muitas pessoas às vezes acabam jogando coisas que é da vida delas para você. Então até ter cuidado com quem você compartilha seus sonhos, isso é importante. Mas entender que não precisa do apoio. Agora, depois que você começa a lutar algum combate, né? Tipo, você quer ser jogador, então treina todo dia, corre, faz uma boa alimentação, né? Faz tudo que tem que fazer. Aí as coisas começam a caminhar, aí daqui a pouco as pessoas que antes não te apoiavam, pô, tá vendo que você tá melhorando, pô, tá potencial, pô, ó, tem um time aí que tá fazendo pendeira, por que você não vai lá? Depois que você deu o primeiro passo, que você lutou, aí o pessoal começa a te apoiar. Agora, de primeira é difícil. Meu pai até me ajudou muito nesse processo do intercâmbio, depois que eu falei, pai, é isso que eu quero. Claro que também no caso era tipo assim, não era só futebol, era futebol e faculdade, e aprender inglês, uma oportunidade internacional, então eram várias coisas que ajudavam. Mas nesse caso ele apoiou, meu pai jogou junto comigo. Assim. Minha mãe foi um pouco mais resistente, achou que não era a hora. Lembro também que o dólar na época ficou muito caro, então quando eu fui para os Estados Unidos o dólar estava 2 e pouco. Aí passou um mês, foi para 4,50, hoje está até mais caro, mas dobrou. E o orçamento que a gente tinha feito, né, porque a bolsa era 70%, eu tinha que pagar 30%. Dobrou o orçamento, de um dia para o outro, de 2 foi para 4. Então eu falei, pô, e agora? Eu desisto ou eu continuo no meu sonho aqui? Pô, eu fui o primeiro estudante internacional da faculdade a entrar para trabalhar no restaurante universitário, na Lava Louça lá. Prato, servindo os americanos, não sei o quê. Era a minha forma de conseguir me sustentar. E hoje eu falo, pô, quanto isso me agregou na minha jornada, sabe? Você concorda que tem gente que não tem a oportunidade de tipo, seguir o sonho? Acho que o Brasil é um país muito desigual. Acho que tem condições muito desfavoráveis para algumas pessoas. Então é como se o bom combate para algumas outras pessoas tem que ser um combate muito mais forte, sabe? É difícil. Mas eu sinto que no fundo, no final, velho, sempre tem a oportunidade da pessoa conseguir realizar o sonho dela. Porque senão a gente enterra o sonho dela, sabe? Se você falar que a pessoa, não, você não tem condições nenhuma de conseguir algo. Você acabou de tirar a vontade dela, a força de vontade. E uma pessoa que tem força de vontade, que é determinada, nada para ela. Mas é uma determinação assim do fundo da alma, tem que querer muito. A força de vontade de querer conquistar. Aí ela consegue. Mas tem pessoas sim que têm dificuldades. Se você tem pais que podem te ajudar, se tem recursos, que te dá, né, condições de você poder correr atrás dos seus sonhos, ajuda. Mas não é o único critério, não. É a vontade primeiro. Eu queria saber qual é a parte mais difícil de escrever um livro. A parte mais difícil do livro.
eu acho que a primeira parte de você colocar as suas ideias numa linha cronológica, sabe? Nesse caso aí, particularmente, como era a minha vida em muitos momentos, já estava meio que contada, eu só precisava escrever. Mas nesse segundo agora eu já tive que, já que foi muito mais ficção, eu já tive que criar todo o enredo, sabe? Então pensar o personagem, pensar o que ele vai viver, quais são as sequências de cenas, de ações que vai percorrer, para o leitor querer ficar. A parte da reescrita também, eu reescrevi esse livro mais de 10 vezes, sem sombra de dúvida, mais de 10 vezes. Então foram 2 anos, eu vivi muita obra, eu fui nas aldeias, eu conversei com os indígenas, porque assim, nós estamos acostumados, aí já trazendo um pouco mais a questão temática do meio ambiente, nós estamos acostumados a sempre reproduzir uma narrativa do homem branco, português, do europeu. Então a gente tem muitos preconceitos em relação aos povos indígenas, aos povos originários, porque a gente acabou crescendo numa educação que condiciona a gente a olhar o indígena como preguiçoso, como selvagem, como, enfim, vários preconceitos. Então eu tentei ter esse cuidado que o livro fosse, de fato, assim, genuíno, sabe? Que pudesse reproduzir a voz dos povos indígenas, dos povos originários, não a minha voz que cheia de preconceito. Então por isso que eu tive cuidado de ir na aldeia, conversar com eles, gravar os áudios, transcrever, ver se a nomenclatura está certa, os termos, porque é uma narrativa que é importante que a gente dê voz para eles, sabe? Os guardiões. Nós todos somos guardiões, mas hoje eles estão na linha de frente da batalha. Eles aceitaram influências para entrevistas? Não, pelo menos nessa aldeia que eu fui em Caraíba, quem tiver a oportunidade de ir em Caraíba, no sul da Bahia, conheça o povo Pataxó, um povo muito guerreiro, valente. Eles, super abertos, eles fazem uma atividade assim, de trazer a cultura, e para eles é importante compartilhar a cultura do povo dele, um pouco da história deles, até para a gente poder desconstruir as nossas crenças, né? Então, quando eu falei que eu queria escrever um livro para contar um pouco mais da história deles, do povo, eles ficaram super abertos. Então, eu fui muito bem acolhido lá, fiquei 3 semanas. A Natália estava comigo também. A gente teve experiências incríveis. Eu consagrei com eles também as medicinas da floresta, tomei o chá, ayahuasca, várias coisas que eu vivi para escrever essa obra. Foi muito interessante. E você tinha falado, eu apresentava no seu, tipo assim, que você era muito bom em história, muito bom, excelente história. Você acha que tipo, se você tivesse aprofundado em estudar a história em si, você teria outra profissão ou outro sonho? Eu acho que hoje eu vejo que eu era muito bom em história justamente porque eu gostava de ouvir o professor contando as histórias, sabe? Dos povos, das nações, da cultura. Então aquilo ali me fazia, tipo assim, eu começava a imaginar, eu tinha facilidade de imaginar, eu pesquisava quando chegava em casa. Não que eu queira ser historiador como profissão, mas histórias me movem, eu sempre gostei de histórias. E não só histórias reais, como também de filmes, Star Wars, Seus Anéis, Harry Potter, todas as histórias, de certa forma, plantam sementes, né? Então eu gosto dessa parte do storytelling, né? Das narrativas. Foi uma pergunta muito especial, eu acho. Qual é o seu nome? A prosperidade é uma coisa que eu demorei para entender, velho, porque a gente está aqui, a gente tem uma visão que a prosperidade é só dinheiro. Então, se o cara tem dinheiro, tem carrão, tem mansão, sei lá, é próspero. E se não tem, não é próspero. E não é só isso. A prosperidade financeira é uma manifestação da grande prosperidade. A prosperidade, na minha visão, é você ter amigos, é você ter tempo de qualidade, contar com as pessoas que você ama, é você poder ter liberdade geográfica, às vezes poder fazer uma viagem, você poder transitar pelo mundo. A prosperidade é você ter uma qualidade de vida também, e não é só trabalho, tem um momento também de contemplação, de diversão, você poder ter uma rotina equilibrada. Então acho que isso tudo é a prosperidade, a verdadeira prosperidade, sabe? Você colaborar com as pessoas. Hoje eu escrevo também para marcas, para empresas, eu conto histórias das marcas, eu trabalho como copywriter, né, trazendo marketing digital. Ou seja, eu tenho esse talento da escrita e eu posso ajudar pessoas que têm produtos e serviços que eu acredito a contarem boas histórias na rede social, a fazer as pessoas comprarem, se conectarem pela marca. Então eu sinto que isso me dá prosperidade quando eu vejo que eu estou contribuindo com o trabalho das pessoas, com o sonho de outras pessoas, sabe? Não só com o meu. Então acho que a prosperidade é algo mais amplo. Mas é excelente essa pergunta, que as pessoas têm a visão só da prosperidade do dinheiro. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas são pobres de espírito, são escassas. Pessoas que não têm, você vê, são egoístas, são pessoas que são mesquinhas, mas têm muito dinheiro no bolso. E aí, não são prósperos. O que mais vocês querem saber do livro? Esses caminhos daqui do livro, você pegou mais com aprendendo com a vida ou você foi, tipo, teve alguém, algum tipo de mentor para
para entender os ensinamentos. Porque aquele ancião mesmo, eu achei muito interessante os ensinamentos que você, né, passa no livro. Tem uma parte lá que ele fala para o Biel enfrentar a vida com ironia, mais leveza e reverência. E tipo, rir dos próprios dramas, né? Aí tipo, você aprendeu isso como? Mais ou menos? Legal. Eu acho que a escola da vida é a que mais ensina. A escola da vida é extremamente pedagógica. Então a vida acontece também fora da sala de aula. Aqui a gente aprende muito, a conversa espero que vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo. Mas saindo daqui é que a vida acontece. Então eu sempre gostei de conversar com pessoas, sempre gostei, toda vez que eu entro no Google, qualquer pessoa, eu sempre gosto de ouvir a história das pessoas, perguntar, eu sempre fui muito questionador, sempre gostei de fazer perguntas. E sempre fui muito bom observador, observar a vida, sabe? Observar, às vezes, a contradição da sociedade, as desigualdades, eu sempre fui muito de olhar muito atento. O escritor geralmente tem um pouco de um olhar mais de fora, sabe? Eu posso estar aqui na sala só observando vocês aqui, para ver como é que vocês se relacionam, se comportam. Isso me dá, às vezes, ideias, me traz reflexões. Então, essa parte da irreverência, de você rir dos próprios dramas, foi uma coisa que eu aprendi na vida, né? Porque às vezes a gente está ali mergulhado num problema e às vezes a gente acha que, tipo, meu Deus, o mundo acabou, já era, não sei o que eu vou fazer na minha vida. E se você às vezes traz um pouco mais de leveza, traz um pouco mais de brincadeira, né? Trazer esse palhaço para dentro, você consegue lidar melhor com os problemas. Não é que você vai ignorar o problema, mas você vai tentar trazer de uma forma mais leve. Então sempre quando eu estou com alguma situação difícil, eu falo, tá, peraí, mas o que de pior que pode acontecer aqui? Pior cenário possível. Qual a pior coisa que vai acontecer se você tirar uma nota baixa, não a matéria? Aí pessoal, pô, talvez eu tenha que recuperar no semestre seguinte, na unidade seguinte, eu vou estudar um pouco mais. Então não acabou o mundo porque eu tinha nota baixa, sabe? Então sempre pensar assim, o que vai acontecer? E também pensar o que de melhor vai acontecer se você se jogar em algo. Então são formas de enxergar, mas a escola da vida é pedagógica demais, ensina muito. Então é importante que a gente aprenda com tudo e com todos. Qualquer situação, qualquer oportunidade, qualquer pessoa que você está trocando, é uma forma de você aprender também, sabe? Não só na sala de aula. Se colocar como aprendiz da vida, somos eternos aprendizes da vida. O tempo todo a gente vai estar aprendendo, até no final dos nossos dias estaremos aprendendo. Quando a pessoa fala que não precisa mais aprender, que já sabe de tudo, ela não entendeu nada. O Aristóteles, que foi o maior de todos, falou o quê? Só sei que é assim. Se ele falou isso, isso eu. Então eu sei um pouquinho e estou compartilhando com vocês. Eu não sei nada, estou aprendendo, estou compartilhando. Você acha que se você recebesse esse tipo de ensinamentos, principalmente de meio terceiro ano, você acha que você seria escritor hoje? Acho que sim. Acho que, por exemplo, eu fiz o BI, me formei, mas eu tranquei a faculdade de administração. Tive coragem de trancar, foi uma decisão arriscada na época. Hoje eu vejo que se eu tivesse continuado na administração, para mim teria sido um atraso, porque o que eu aprendi nos anos que eu saí da administração, comecei a aprender por conta própria, buscando outras fontes de conhecimento, me fez dar um salto na minha carreira. Mas eu acho que se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, os conhecimentos, se eu tivesse a reconhecer os meus talentos desde o terceiro ano, provavelmente acho que já no ensino médio eu ia começar a escrever livros já. Acho que sim. Se você não fosse escritor, você seria quando? Eu acho que eu gosto muito da parte também de marketing, de empreendedorismo. Depois que eu voltei do intercâmbio, eu tinha uma empresa de intercâmbio. Ou seja, eu vivi essa experiência de jogar futebol nos Estados Unidos, fazer intercâmbio. Voltei para o Brasil e criei junto com meus amigos, que eu conheci lá, um português e um brasileiro, a Dream Big, né? É Sonho Grande. E aí a gente ajudou mais de 50 pessoas a viajarem para vários países do mundo, a estudarem também, fazerem a mesma experiência que a gente fez. Então essa parte de empreender, ou seja, de você ser dono do seu próprio negócio, de você ter uma ideia, um sonho, você materializar ali em forma de empresa, isso é uma coisa que sempre me moveu, sabe? Sempre gostei de empreender, sempre gostei de ter negócios, de colocar ideias ali e tocar. Eu nunca quis muito, tipo, alguém que mandasse em mim, ou alguém que falasse como seria a minha rotina de horários. Não, eu gosto da minha liberdade de criar a minha realidade. Então o empreendedorismo para mim faz sentido, sabe? Ser dono de negócio. Professores, se quiserem também participar, fica à vontade. Né? Aí vocês fizeram bem perguntas para Gabriel e ele respondeu com tudo. Agora eu gostaria de saber de vocês, assim, vocês têm algum depoimento para passar para Gabriel? Qual a emoção de vocês na hora que estavam lendo o livro? Qual a parte do livro que mais encantou vocês, que mais deixou uma reflexão? Ele sabe que o livro de Gabriel ele faz com que a gente faça reflexão sobre os vários sentidos da vida, não é isso?
Então eu queria saber de vocês, tem alguém que possa dar um depoimento relacionado à questão que vocês sentiram, né, nessa leitura? Tem? Esse livro, ele logo de cara por conta do profissional, de ser ou não alguém, isso é realmente mais importante do que a felicidade. E assim, me identifiquei muito. Eu não consegui parar de ler, porque também é um livro muito sábio. Os diálogos que Tatu tem com o Biel, a gente se aprofunda muito e a gente vai levar muito conhecimento da vida. E assim, me emocionei também, porque eu simpatizei muito com a história de Tatu, que destruíram a antiga aldeia dele, a família dele. E também na cena de uma menina chamada Janaína, ela final uma criança, chorei, me emocionei bastante. E quando acabou o livro, eu fiquei, poxa, isso acabou? Como assim eu não estava lá? Como assim eu não vi isso? Parece que a gente é um cogumelo lá na Amazônia, ao mesmo tempo que eles passam. E é muito emocionante, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Agradeço de coração. Pra gente que é autor, assim, eu ouvi isso, assim, muito importante, né? Porque quando a gente está escrevendo, a gente está no nosso mundo ali, criando, a gente não faz ideia de como as pessoas vão receber o livro. Então, você trazer isso pra mim é muito importante. E sobre essa cena que você fala de Naina, né? Assim, até hoje, o Tatu às vezes me manda imagens, fotos de tragédias que acontecem lá, de invasões, assassinatos. Então, o livro, ele teve esse cuidado de trazer um pouco também dessa parte, às vezes um pouco mais pesada, violenta, mas é porque isso existe até hoje, sabe? Então, se nós estamos aqui como guardiões, que eu espero que todos saiam daqui transformados, sabe, com esse olhar de devemos defender, cuidar da natureza, dos povos originários, entender que isso é verdade. No Brasil isso até hoje acontece, sabe? Tem garimpeiros que estão... Você quer comprar um ouro, tudo bem, mas saiba se esse ouro também não foi feito num garimpo que precisou invadir uma terra indígena, que precisou matar indígenas para poder dar um ouro, às vezes um colar, um anel. Ter esse olhar um pouco mais consciente, sabe? Porque o livro é baseado em fatos reais, então muita coisa acontece no campo. Mas eu fico muito feliz que você teve essa imersão, esse sentido da obra. Para mim é muito importante ouvir isso, obrigado. Eu também não era muito, assim, eu gostava de ler, mas também na época do ensino médio foi um momento assim que eu li pouco, porque eu achava que os livros também não conversavam tanto com o mundo ali que eu estava vivendo, apesar de reconhecer que os clássicos, né, tem um porquê, sabe, tem um propósito ter esse clássico ali, tem muita coisa para aprender. Mas eu, particularmente na minha forma de escrever, eu acho que o mais importante é a mensagem. Então se eu conseguir colocar de uma forma leve, o mais suave possível a mensagem, para que as pessoas possam se conectar e possam passar os livros de uma forma mais tranquila, para mim eu estou cumprindo minha missão aqui, sabe? Eu não quero deixar uma palavra buscada, um vocabulário livre, não. Eu quero que a mensagem seja passada. Quanto mais simples, melhor. Como estava, tipo, sua mente quando você decidiu fazer o intercâmbio e jogar bola, cursar alguma coisa? Como estava na minha mente? Cara, eu tava bem convencido que era o que eu queria mesmo, sabe? Eu estava confiante, eu fiquei 2 anos preparando, então não foi de um dia para o outro que aconteceu. Eu tive que fazer a prova do TOEFL, que é a prova de inglês, então eu tive que estudar, reprovei na primeira, continuei estudando, passei na segunda. Tive que montar um material de vídeo com meus lances de futebol, porque é assim que eles recrutam. Então, você manda um vídeo dos seus melhores momentos, o treinador avalia e fala quanto de bolsa ele pode tirar para aquele time. Então, são várias coisas, eu estava me preparando fisicamente, estudando inglês, pesquisando faculdades, mas eu estava o tempo todo assim, tipo, isso vai dar certo, sabe? Estou confiante que vai lá. 2015, acabou em 2015, eu embarquei para Filadélfia. Assim, foi uma experiência incrível. Eu penso um baiano que do nada estava pegando menos 15 graus na Filadélfia, sem saber cozinhar, tendo que aprender desde abrir uma conta em banco, falando inglês, ir no posto de saúde, aprender matérias da faculdade de business, que já é um vocabulário um pouco mais específico, sem ter uma base de inglês ainda, ao mesmo tempo tendo que ir bem no futebol, sozinho, sem minha família, né? Eu era pessoa de classe média aqui, muito dependente dos pais, minha mãe fazia um prato de comida, então tudo isso de uma vez só eu tive que aprender a lidar, sabe? Foi muito difícil para você se adaptar? Os primeiros 2 meses foi extremamente difícil, eu achei que era um pesadelo, tipo, meu Deus, eu achei que era um sonho, eu achei que eu estava na Disney, que ia ser tudo maravilhoso. Cheguei lá, um bocado de perrengue, um bocado de dificuldade. Pensei em voltar, hesitei, será? Meu pai foi forte nesse momento, ele falou, não, fica, porque vai valer a pena, calma, você vai se adaptar. E aí depois sim, eu conheci pessoas maravilhosas, meus amigos que viraram meus sócios, até hoje falam comigo português, brasileiro. E aí eu comecei a ter uma experiência um pouco mais suave, até que eu comecei a me adaptar, comecei a entender melhor a dinâmica e a rotina. Mas no início, em qualquer coisa nova que a gente faz, as primeiras semanas, o primeiro mês, é desafiador.
porque é o desconhecido, né? Você está se jogando em algo que você não conhece, que é novo. Então, entenda que faz parte do processo da adaptação. Você desiste aí um pouco antes, você perdeu a oportunidade de depois se fortalecer. Depois que eu fiz uma apresentação em inglês, numa turma cheia de americano, eu falei, pô, se eu chegar no Brasil agora, não tem desculpa para não falar em português das pessoas. Sabe qual é o maior medo que as pessoas têm? Alguém tem alguma ideia? Qual é o maior medo que as pessoas Se expressar. têm no mundo? Às vezes as pessoas podem achar medo de cobra, medo de aranha, mas o medo número 1 que as pessoas têm é medo de falar em público. Porque o medo do julgamento. Você está falando isso, está na exposição, né? Várias pessoas olhando, então tudo que está falando aqui, as pessoas estão te interpretando de uma forma. Então as pessoas têm medo de falar em público. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei com sotaque, falei errado várias coisas, mas mesmo assim falei. A mensagem foi passada em inglês. Falei, pô, então no Brasil não tem desculpa de não fazer uma palestra, sabe? Então você sai dessa zona de conforto, se desafia, se fortalece, você expande. Você expande seu medo. E quanto tempo você passou no mercado? Eu fiquei 1 ano. Fiquei de agosto de 2015 até quase agosto de 2016. Eu acho tão importante tudo isso que está sendo dito aqui. E aí, vocês fizeram diversas perguntas para Gabriel. Aí eu olho ali naquele quadro e eu vejo dito por Gabriel. Os sonhos exigem sacrifício. Nem todos, né, nem todos estão a pagar o preço. São páginas do livro que eu tirei que eu considero importantíssimas. Desde o início ele está dizendo, não é fácil. Não é fácil você ter um propósito e você ir atrás desse propósito, porque quando você vai atrás desse propósito, muita coisa fica para trás. Né? E tem coisas, por exemplo, que a gente sabe que é fictício. Não foi fácil para ele escrever esse livro, porque no próprio livro ele conta que traumatizou ele tirar notas baixas em redação. Mas ele não desistiu. Ele tinha um propósito. E eu lembro da parte do livro, quando o concurso é fictício, né? O concurso, Sim. mas que ele empata com Natália. Não é isso? E a escola. não é verdade? É verdade. E a escola resolve, então, através desse empate, os dois vão para fora, ainda que seja fictício. Mas não foi fácil para ele empatar com Natália, porque ele foi para todas as redações que ele tirava notas baixas, foi assim que eu vi. E ele começou a reescrever, né, cada redação. E aí ele percebeu ali por que talvez ele tirava essa nota baixa, já que o propósito dele era escrita. Né? Então, quando a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo, não é fácil a gente alcançar. Ele deu um depoimento de quantas coisas ele teve que passar para hoje ele chegar no best-seller da área. Né? Então, eu coloquei uma outra, algumas frases aí que são bem pertinentes. Um galho sozinho é fácil de quebrar, mas quando juntamos vários galhos, formamos um tronco, né? Um tronco bem grosso, que não quebra. Assim é a nossa vida, né? A gente precisa ter alicerce, a gente precisa ter base. Hoje, digamos que hoje, quando ele fala de galhos, né? Que o galho ele quebra com facilidade, mas nós temos vários aqui que formam um tronco, né? Que esse tronco, ele jamais vai quebrar. Porque toda essa história, tudo isso que nós vivemos hoje aqui, vivenciamos com o Gabriel, vai ficar nos corações de vocês e também no meu coração e nas nossas mentes. Né? Parabéns mesmo por trazer essa manhã diferenciada. O importante disso tudo é que você fala, no capítulo você fala que esse momento é de né? E hoje a gente conseguiu fazer uma manhã tão especial para vocês. Né? Uma manhã com o nosso autor do livro escolhido, né? Que a gente fez viagens por esse livro. É uma proposta imensa ele traz, para a gente ter um outro olhar para os povos originários, né? Para a gente saber que tudo que está ali, ainda que tenha alguma parte que haja violência, mas é o atual. É quando você assiste um documentário, quando você assiste uma série, quando você assiste algo no jornal, está falando sobre tudo isso. E por trás, e muitas vezes eles não aparecem, nós temos os guardiões que estão ali com toda a preocupação para cuidar do ambiente. Então nós precisamos. E aí eu estava falando com eles na sala, e na viagem que vocês fizerem um livro, hoje você vai olhar uma planta, que muitas vezes você vai dizer, eu não gosto de planta, você vai ter um outro olhar para essa planta. Você vai ter um outro olhar para uma árvore. Você vai ter um outro olhar para um pé de rosa,
Então, tudo que está ligado à natureza, vocês terão um outro olhar, porque esse livro proporcionou isso para vocês. Né? E as frases ali são frases que realmente a gente precisa ler e internalizar, para que a gente possa, porque os obstáculos eles vêm, os percalços eles vêm, mas não é somente, quando eu falo do livro dele, não é somente, a gente tem muitas histórias de vida e a gente tem muitas frases fortes. Eu fui lendo o seu livro e fui falando diversas frases, como ele falou, eu gosto às vezes de postar, né? Porque eu ajudo alguém e às vezes a gente vem mal para um lugar e basta simplesmente você ler uma frase daquela que você melhora. Quantas pessoas são indecisas? Quantas pessoas hoje nas profissões não são felizes? Quantas pessoas hoje escolhem a profissão por dinheiro? Né? Tem uma parte do livro dele também interessante, que ele fala do seio do tempo, não é isso? E o quanto é importante você pensar que você é o ser. Porque na medida que você só pensa no peito, conforme Gabriel fala no livro, esse peito é muito do seu ser. Então é muito bom a gente estar fazendo a reflexão. Quando eu digo que o livro dele é um mix de, não somente de emoções, mas de história de vida, né? De nos direcionar para repensar no que fazemos. Eu observei aqui no momento que quando você começou a fazer dinâmica, coisa dos indivíduos mesmo, eles começaram a olhar, acharam meio estranho, né? Alguns viram, mas depois você teve o poder de entender esses indivíduos de tal maneira que o olhar deles era todo captado para você. Que bom que você conseguiu fazer isso. Que bom que nós temos você hoje. A gente só tem a agradecer. Eu falei, também vou deixar muito eles à vontade, né? Eles prepararam alguns depoimentos relacionados ao livro, né? E aí eu pedi que, se eles se sentissem à vontade, que eles falassem com o coração, com a alma. Eu não quero que vocês falem algo decorado, eu quero que vocês falem a experiência de vocês de ler. E críticas são bem-vindas também. Críticas também são bem-vindas. Você vai sobre a política. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência no livro e 3 coisas que eu acho importantíssimas. Que são a imersão que a gente tem dentro do livro, a mensagem passada e também a gente ter a visão do meio ambiente, como devemos cuidá-los. Eu vou falar primeiro dos dois que eu falei primeiro e depois vou falar. Na noite que eu parei para ler esse livro, que eu gosto de ler, quando eu tenho um tempo livre, que geralmente é durante a noite. Nesse dia eu cheguei em casa extremamente cansado, abri a porta de casa, já tive uma discussão pelo fato de eu estar há 8 anos fazendo algo que eu detesto toda santa segunda-feira. Entrei dentro do quarto, peguei o livro, deitei na minha cama, liguei a luz, comecei a ler. E em torno de uns 15 minutos de leitura eu dei uma parada, porque eu me deparei com duas frases. Primeiro sendo a contar as horas, né? Que não é... Desculpa, não entendi. Não, contar as horas para que a gente... Contar as horas para que o ponteiro passe mais depressa, né? Eu peguei e me deparei com isso porque há 5 minutos atrás eu estava reclamando de toda segunda-feira de manhã eu acordar já querendo não sair da cama, desejando só que já passe direto para terça-feira, que tudo acabe o mais rápido possível. Então depois de assim, uns 5 minutos de reflexão também, teve mais ou menos que eu demorei, voltei a ler e em seguida tentei dormir após minha leitura de uns capítulos. Eu fui dormir cedo, dormi tarde. Fiquei o resto da noite tentando dormir, mas não conseguindo tirar o pensamento de que tudo que eu estou fazendo é basicamente errado, que eu estou tentando mudar isso e não consigo, né? Que eu tenho que ter outra tentativa, outra forma de eu correr dessa situação que eu não aguento mais. E tudo isso pelo fato de eu ter imersão do livro. A imersão foi muito importante porque a cada frase, a cada parte que eu li ali, eu vendo essa frase, isso aqui é eu. É a parte que eu vejo assim no livro, sabe? A pressão social de eu ter que escolher logo uma carreira para seguir, que o tempo todo alguém me pergunta, já sabe o que vai fazer da vida? Eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu realmente não tenho a mínima ideia. Então, todo momento eu me via dentro do livro, né?
E outra coisa que eu gostei bastante no livro, que é sobre a parte ambiental, é que a maioria das pessoas a gente já viu por todo canto alguma forma de tentar preservar, mas a gente vê que a maioria delas não é aprofundada. Eu vi que no livro tem um carinho, tem um significado de você querer que realmente as coisas deem certo, para que a gente tenha essa mentalidade, entendeu? Porque normalmente o que a gente vê uma campanha que não aprofunda, que não cativa a pessoa. A pessoa lê aquilo ali e em 5 minutos ela já esquece totalmente. Agora no livro você tem o cuidado de colocar isso dentro do livro, de trazer de uma forma fácil para que a gente entenda, que a gente se sinta dentro, que a gente tenha aquele pensamento de eu preciso mudar, eu preciso fazer com que eu mude, que os outros mudem, que tudo mude. Obrigado. Sobre o que você falou em relação a tipo, é normal, tá? Tipo, eu também às vezes fico pensando, pô, queria acabar assim, igual, mas uma coisa que pode te ajudar é, tipo assim, nesse momento aqui, vamos supor que a gente teria 40 minutos para conversar. A gente, 40 minutos vão passar de qualquer forma. Cabe a nós escolhermos se vamos passar ativamente aqui, agregando, ouvindo, trazendo, questionando, ou se a gente vai passar no celular, distraído, sabe? Então, toda hora, todo momento é uma oportunidade de a gente buscar qual é a melhor forma de vivenciar, né? Seja uma aula, seja uma roda. Né? E sobre a questão das práticas, sim, eu sou vegetariano também, foi uma decisão que eu tive também, provavelmente, que não necessariamente cada pessoa precisa ser vegetariana, mas existem formas de cada um encontrar para poder beneficiar o meio ambiente, nas escolhas, pequenas escolhas, seja um ouro, como eu falei, seja numa comida, seja em conhecer mais a cultura do povo indígena, seja quebrando preconceitos, seja se conectando mais com a natureza, com as árvores, enfim, cada um vai ter uma forma de agregar, de contribuir nessa luta, porque somos guardiões, é a nossa casa, a floresta, a terra, é a nossa casa. Quando você joga o lixo fora, não existe fora, está dentro do planeta Terra, e você faz parte da Terra. Estamos presenciando na história mudanças climáticas agora, de aquecimento em vários países, recordes de temperatura. É como se a Terra estivesse com febre. Estamos vivenciando um momento muito difícil. Então cabe a nós agora tentarmos fazer a diferença para a gente não deixar que a natureza, né, porque a gente está realmente num momento muito crucial, assim, é um limiar. Agora é a hora de decidir se a gente vai querer realmente regenerar a Terra ou se vamos contribuir para a destruição, né, que é a destruição também de nós, da nossa espécie, porque nós somos os vivos aqui. A natureza está aqui há muito mais tempo do que nós. Nós não temos consciência e nos desconectamos desse estilo de vida. Então esse é o perigo, esse estilo de vida consumista, ansioso, sempre querendo mais pra gente, a ganância e devastando tudo, isso que está prejudicando. Então é preciso um novo olhar, um olhar mais sensível, quebrar paradigmas, entender que nós fazemos parte dessa cultura. Os indígenas que estão na floresta são nossos irmãos também. Temos que ter respeito por eles, temos que reconhecer a sabedoria que eles têm, aprender com eles, compartilhar também com eles. Mas não essa visão de eles estão lá, a gente está aqui, só eles protegem a floresta, não, nós podemos proteger. Certo? Acho que isso é importante, ter essa atitude, porque agora não é mais pensar, temos que agir. E nós, como nova geração, com essa consciência, temos essa oportunidade de plantar boas sementes. Certo? Me corrija, por favor. E aí, tem mais alguém para falar? E você acredita nos sinais que a vida te dá para você caminhar em direção ao seu propósito, ou tudo foi só para conectar com a floresta? Sincronicidades é o nome que eu chamo de sinais. Sincronicidades é quando você está no caminho do seu sonho, do seu coração, acontecem pequenos eventos, que é uma coisa que você não vai aprender na escola, como entender a linguagem dos sinais. Mas, se você prestar atenção, às vezes é um livro que cai na estante, uma página aberta, que traz uma mensagem, uma música que está tocando, que você ouve uma coisinha que você precisava ouvir, uma conversa de duas pessoas ali que você passou na hora e ouviu uma coisa que precisava. Sinais, velho. O tempo todo a vida nos presenteia com sinais. Se a gente está atento, aí tem que estar na presença, né? Tem que estar aqui agora. Se está na mente, pensando no dever que tem que fazer amanhã, você perdeu a linguagem dos sinais. Né? Se está presente, conectado, você vai ver, vai decifrar. E aí você começa a achar as respostas. Na minha vida eu tive inúmeros exemplos de sinais que me conduziram. Inclusive eu estou em Salvador hoje, nesse momento, faz um sinal que eu tive. Eu estava em São Paulo, agora em São Paulo há 2 anos. Fui para Salvador, vou ficar 3 meses aqui, aparentemente, no funcionamento do sinal. Então o tempo todo, eu sou, como diz, aprendiz na escola da vida. A escola da vida ensina através de sinais. Você acha que quando você quiser Como fazer livros e tal, ter algum sinal, tipo assim, como a pessoa falou, Total, seus pais? o maior sinal que eu tive foi, eu pensei em escrever, mas não sabia como começar a escrever um livro, não fazia ideia. Como é que eu escrevo um livro? Não tinha como contar uma história. E aí eu
curiosamente, eu tinha que pagar uma taxa da autoescola lá, da renovação da minha carteira de CNH. E aí a mulher que estava no e-mail falou, olha, eu preciso que você me mande um comprovante de residência. Eu estava viajando, então ela falou, olha, se você não tem nenhum aí, gera uma compra na internet qualquer e me manda só para ter o comprovante. Aí eu falei, tá, vou comprar qualquer coisa, o que eu posso comprar? Aí eu lembrei de um livro que já tinha me recomendado, chamado O Alquimista. Se vocês puderem, leiam esse livro, é incrível. Comprei o livro para pagar o CNH, não era nem porque eu queria o livro. Aí chegou na minha casa, comecei a ler o livro, esse livro mudou a minha vida. É do Paulo Coelho, fala sobre sinais, fala sobre viver a nossa lenda pessoal, de lutar no combate. E quando ele escreveu o livro, quando eu li tudo, terminei, eu falei, pô, ele conseguiu de uma forma sutil, no meio de uma aventura, trazer uma mensagem. Será que eu não posso fazer isso também? Aí foi assim que eu deveria escrever o livro. Mas foi um sinal, assim, leia esse livro Alquimista, incrível, poderoso. A gente faz quais foram os outros livros que mais inspiraram você para escrever o livro? Agora eu posso dizer que eu já li muitos livros, né? Eu, durante muito tempo, li muitos livros de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, então, Desperte Seu Gigante Interior, que é fantástico. Tem A Escola dos Deuses também, que é um livro incrível. Do Paulo Coelho eu virei um fã, número 1. Outro dia eu consegui pela primeira vez falar com ele, mandei um áudio, ele respondeu, também por causa de sinais, assim, a vida vai conectando as pessoas que precisam estar na nossa vida. Já li quase todos os livros dele também. Nossa, O Alquimista para mim é o número 1. Tem O Poder do Hábito também, que é incrível. Tem O Mundo de Sofia também, que é um livro que traz uma mensagem legal através da filosofia. Eu sou um fã. Se vocês puderem depois, quem quiser, eu tenho um Instagram chamado @BielMensageiro. Lá eu compartilho leituras, reflexões, tem muitas dicas boas de livros lá. Bom, gente, nós já vamos agora, vocês vão estar chegando na minha vez. Agora fazer um lanchinho, beber uma água. E aí depois, será que você pode falar com Uma honra, claro. Muito obrigado, pessoal.